A paz, amados, boa noite. Feliz pelo convite. O Tiago falou comigo e grato a Deus. Estamos aqui hoje. Já foi apresentado, né? Minha esposa está ali. Levanta a mão, esposa. Quem não souber quem é, né? A minha mãe está ali. E o casal de presbíteros é o Ricardo e a Midian, que também aceitaram o convite, né? Falaram, vamos lá. Na igreja Alphaville. E eu creio, amados, não tenho a menor dúvida disso. Quando nós nos reunimos, Jesus disse, ali eu estarei. Jesus está nesse lugar. É impossível, quando alguém se aproxima dele, Hebreus 11:6, crê que ele existe, crê que ele está presente, crê no que ele falou. A Bíblia fala que ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Nós não saímos de mãos vazias, coração vazio. E eu creio, o Senhor me deu uma palavra, coisas que a gente tem meditado, repartido lá na Vila Matilde. E eu creio, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar aqui. Vamos ler, abra comigo o livro de Juízes, capítulo de número 3. Juízes, capítulo de número 3. É a história do primeiro juiz de Israel. Aquele período que não tinha reis. O período de Josué tinha passado. Vem o tempo dos juízes. Eles acumulavam essa função de líder da nação, de generais. E depois vem o período da monarquia. E esse que nós vamos ler aqui foi esse primeiro juiz. Então diz aqui, a partir do verso 8, nós vamos ler, diz assim. Olha, a partir do verso 7 para explicar melhor. 3:7 de Juízes. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins, né, que é o plural de Baal. Baal, aquele deus do fogo, deus do trovão, era adorado ali, muito conhecido na Bíblia, e ao poste ídolo. Alguns dizem que era a mulher do Baal, né? Na mitologia cananita era Astarte ou Ishtar, era o poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim, ou Cuxã, diz outra tradução, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, mais novo do que ele. Resumindo, era sobrinho de Calebe, o famoso Calebe. Sobrinho dele. 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã Risataim, rei de Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. E o 11 diz, então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Mas eu quero que você preste atenção aqui no verso 11, melhor, o verso 10. Primeiro, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Depois, ele liderou ou julgou a Israel. E terceiro, saiu para a guerra. Amém? Você sabe que esse nome, Cusã Risataim, significa maldade em dose dupla. Sabia disso? Parece aqueles nomes daquele MMA fake que tem nos Estados Unidos. Já viu aquela luta livre? Luta livre? Telecat, né, do Brasil? Bota aqueles nomes estrambólicos assim. Aqui a luta era de verdade. O Cusã Risataim, maldade em dose dupla, foi instrumento de Deus para juízo sobre Israel. Eu acho que todo mundo aqui já teve um Cusã Risataim na vida.
Sabe um valentão da escola? Eu já enfrentei valentão na escola. Não que eu enfrentei, né? Eu contei com ajuda, sim. Eu li essa passagem, impossível não falar de novo desse negócio. Eu morava num bairro lá, chamado São Mateus, e tinha um valentão que era o Pi. Eu não sei se era Pi de pilantra, Pi de... Era Pi alguma coisa. E ele era o valentão, e ele tinha... Nós éramos em 3 irmãos. O meu irmão mais velho já tinha apanhado dele. A minha mãe que está ali, né, já tinha corrido atrás com uma vassoura, atrás dele. Pensa que não, hein? Desse tamanho, mas é brava. E aí, um dia minha mãe saiu. Eu estava sozinho em casa, ela saiu, ela falou, não saia de casa. Eu nem lembro qual a idade que eu tinha, devia ter 10 anos. 10, 11 anos. Oi? Acho que até um pouco menos, uns 8 anos. Ela falou, não sai de casa. Ela desceu a rua, era uma descida assim, eu vi que ela estava longe, eu peguei a bicicleta e saí. Aí quando eu saí, quem aparece? Era uma rua de terra e tinha uma mata nativa, entende? Um matagal mesmo assim, né? A mata nativa ali. Quem sai do meio da mata? O tal do Pi. E ele vem em cima de mim, e ele vai, alemão, né? Eu tinha cabelo naquela época, um cabelo bem ruivo, mas eu era alemão. E aí ele falou, alemão, deixa eu dar uma volta nessa bicicleta, né? E eu não consegui responder nada, assim, em poucos segundos, ele também não esperou responder nada, ele pegou da minha mão a bicicleta, montou nela, mas ele montou na bicicleta, e eu já na hora, né, comecei a pensar, pronto, perdi a bicicleta, comecei a pensar na bronca que ia tomar. Ele montou na bicicleta e ele desceu. Aí ele desceu e falou assim, tá vendo, alemão? Era só para sentir o gosto, alguma coisa assim, né? Ah, é? Né? Aí ele entregou a bicicleta e sumiu no meio do mato de novo. E eu fiquei assim, falei, ué? Aí logo eu entendi. Quem estava subindo a rua? A minha mãe. A minha mãe foi a Otoniel na minha vida. Só que a minha alegria durou pouco, porque ela me pegou pela orelha, me arrastou assim para dentro de casa, mas salvou a minha pele. E esse rei da Mesopotâmia, é claro, amados, ele representa algumas coisas da nossa vida. Aqui Israel, por causa de pecado. A gente vive numa época, irmãos, tem um evangelho todinho por aí. Já ouviu falar evangelho todinho? Principalmente na internet. É o evangelho da graça barata. É o evangelho que não tem compromisso. É o evangelho que diz que Deus te ama, não importa o que você faça. Isso é verdade, mas não é verdade total. Porque quem ama a Deus quer agradá-lo também. Quem diz amém? Amor tem que ser correspondido. Não tem essa não, de não importa o que você faça, o amor de Deus não vai mudar por você. É verdade, mas não é toda a verdade. Porque o povo de Deus quer corresponder ao amor dele. Existe um evangelho barato que ele dá a entender o seguinte, e é um dos grandes erros, é uma das fake news, para falar uma palavra da moda. E alguém pregou isso, eu nunca mais esqueci, acho que foi o pastor Marcos, lá da Vila Carrão. A pessoa está em pecado e ela ainda não se deu mal. Ela está errando, ela está pecando, e ela sabe, mas não aconteceu nada de ruim ainda. E ela interpreta, ou ela quer interpretar, ou ela quer enxergar assim, ela quer racionalizar, ela quer justificar, fala, não, Deus entende, ou Deus não se importa tanto. Fala, tá vendo? Não é bem assim como falam. Deus não fazer nada não é aprovação. Deus não fazer nada é longanimidade. Ele está dando tempo para arrependimento. Amém? E a Bíblia, toda ela, e esse trecho também, fala conosco hoje, sim,
nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos sempre em uma batalha espiritual. Existe um inimigo a ser vencido, existe uma guerra, e essa guerra ela é travada em várias frentes. É uma guerra em nossa própria carne. A nossa carne não quer as coisas espirituais, a nossa carne quer outras coisas. Esse mundo, com todo tipo de oferta, esse entretenimento, é a era do entretenimento, a distração plena, cada vez maior. E essa batalha espiritual também, né? Que na verdade, você pode traduzir tudo isso: a carne, o mundo, Satanás, ele usa tudo isso. Ele não é culpado de tudo, mas ele toma proveito. Quando não é ele toma proveito do que ele não produziu. Ele vai tentar aproveitar o meu deslize, a minha indisciplina, a minha desobediência. E o que aconteceu com o povo de Israel? Eles clamaram a Deus. E sempre, irmãos, a resposta do céu a uma crise na terra são pessoas. Deus está procurando pessoas. Deus está procurando. 2 de Crônicas 16, 9, se não for o 7, diz lá: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é inteiramente dele. E quando a gente pensa nisso, a Bíblia diz que Deus está procurando, os olhos dele passam. Significa que ele vai se manifestar na vida de todos? Não. Você vai ver no Salmo 89, 20, Deus falando de Davi: achei Davi. Se ele achou, é porque ele estava procurando. Você lê lá, 1 Samuel 13, 14, e o Senhor procurou outro para si. Samuel dizendo para Saul, porque Saul foi rejeitado, rebelião, cabeça dura, e tudo mais que você encontra naquele capítulo. E o texto diz bem isso: Deus já está procurando outro. Deus procura. Os olhos dele estão aqui hoje. Os olhos do Senhor estão nesse lugar. E ele está procurando quem? Aqueles cujo coração é inteiro dele. A grande batalha é essa, a mãe de todas as batalhas, né? Como diz o Saddam Hussein, dizia: a mãe de todas as batalhas é aqui. Sobretudo, guarda o teu coração. Filho, dá-me o teu coração. Deus está procurando gente que se renda, gente que tome uma posição. E o que aconteceu? O texto diz que esse homem, o Otoniel, que significa leão de Deus, é os nomes assim, né? Bem, leão de Deus, Otoniel. Antes até de falar das 3 coisas que eu pedi para você memorizar, uma coisa interessante, ele aparece aqui no capítulo 3, o Otoniel, porém, você vai encontrar a história dele já no livro de Josué, porque ele se tornou o sogro do Caleb. Além de ser sobrinho, ele casa com a filha do Caleb, Axa. Por quê? Porque na conquista da terra prometida tinha uma cidade chamada Kiriat Sefer, a cidade dos livros. Não se sabe se havia uma biblioteca ali. Alguns dizem que era como se fosse aquela cidade um centro de registro de documentos dos cananeus. Mas o nome era esse, cidade dos livros, Kiriat Sefer. E Caleb disse: quem conquistar a cidade terá como esposa a minha filha. E quem apareceu? O Otoniel. O que os homens não fazem pelas mulheres, né? Vai lá o Otoniel, falou: opa. Em Josué capítulo 15, eu acho, e no capítulo 1 de Juízes, capítulo 1, verso 11 a 13, é a história. E uma lição para nós aqui, irmãos, Deus está procurando pessoas. Talvez você diga: e apareça um monte de nãos, como apareceu na cabeça de Moisés: eu não, Senhor. Gideão também falou: eu, Senhor, eu sou menor do menor do menor. Aparece. Mas
esse homem, como Moisés, como Gideão, aquele que parecia que não era, foi a resposta de Deus. E uma coisa ele fez, e uma coisa eu quero dizer para você: aquilo que você almeja ser amanhã, comece hoje. Seja hoje quem você deseja ser amanhã. Você vai encontrar isso o tempo todo na Bíblia, e Otoniel não foi diferente. Lembra de Davi? Davi é um dos grandes, sempre lembrado, um exemplo sempre lembrado. Você vai ver lá, antes do duelo com o gigante, 1 Samuel 16, 18. Quando alguém descreve, Saul precisava de um músico, oprimido por um espírito demoníaco. E alguém falou: olha, conheço um rapaz de Belém. Mas ele diz assim, ele fala uma descrição de Davi, que ele era de gentil presença, que ele era valente, que ele era homem de guerra. Como é que alguém é homem de guerra sem ter ido para a guerra? Davi era. E ele finaliza dizendo assim: e o Senhor era com ele. Davi, e por isso quando apareceu a oportunidade, Davi estava pronto. A gente não pode viver, a igreja de Jesus está reunida aqui, glória a Deus. Nós não podemos viver de estalos, irmãos. Nós não podemos viver uma gangorra espiritual. Nós não podemos, nós que amamos o Senhor, e se talvez, às vezes pode ser que o amor não está lá daquele jeito, né? Como Jesus chegou para Pedro e falou: tu me amas, né? E lá no original, Pedro não conseguiu falar eu amo, ágape, ele falou eu te filéu, né? Eu gosto. Pedro tinha acabado de trair, aquela coisa toda. Foi uma conversa de João capítulo 20, lá Jesus ressuscitado, encontra com os discípulos e tal. E acho que foi o Rodolfo Abrantes que falou isso, que às vezes o amor pode ser pequeno, não tem problema. Pode ser que o teu amor está pequeno, não tem problema. Continue. Sabe como você pode amar então e fazer teu amor crescer? O que é que Jesus diz para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Está lá em Hebreus capítulo 6, 10, 11, também diz assim, que o escritor disse aos hebreus, falou: olha, vocês têm evidenciado o amor a Deus, servindo e ainda servis, continuando a servir os irmãos. A moral da história é que se o amor é pequeno, ele pode crescer. Tanto que Pedro, que não conseguiu dizer eu te amo, no final da vida ele provou o amor dele. Diz a tradição muito bem fundamentada, morreu crucificado de ponta cabeça e disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Falaram: então tá, botaram ele de ponta cabeça, morreu por amor ao Senhor. Se o amor está pequeno, continue. Quem diz amém comigo? Continue. Cuide das ovelhas, não pare, não pare, não pare. Fala para alguém do lado aí: não pare em nome de Jesus. Não pare. Comece hoje. Pode ser meia dúzia de ovelha, pode ser como o caso de Otoniel, conquistar uma cidade. Para quem seria juiz de todas as cidades, uma foi pouco, mas ele foi fiel ali. Ele já se posicionou como alguém quem ele seria depois. E tem muita gente, deixa eu entrar no assunto aqui do dia a dia corriqueiro. Estávamos orando aqui agora há pouco sobre emprego, vida profissional. Quanta gente, não é o diabo, aqui foi, ou Deus permitiu, né, a assolação de Satanás. Mas muitas vezes não é o diabo não, viu? Nós estamos às vezes no emprego que não é bom, é verdade. Nós estamos num lugar que não tem futuro nenhum ali. E sabe o que acontece? Nós somos infiéis. A gente rouba o tempo do patrão. Eu sei que aqui isso não acontece. Mas se você encontrar com alguém, fala para ele: vai no banheiro toda hora, vai tomar cafezinho toda hora, fica de papo, fica no WhatsApp, né? Fica lá no Zap assim, ó, com glória, né? Fala com a namorada, fala com não sei quem. Não sai do Zap.
E aí, sabe o que acontece? Fala, não tem futuro aqui, estou desmotivado. Fico pensando Davi, como disse o próprio irmão dele, Eliabe, aquelas poucas ovelhas no deserto, e os irmãos na aventura, no exército, e ele lá tendo que cuidar, porque era o caçula. Onde ele arrumou motivação? Estava lá com poucas ovelhas, treinando, né? Era o famoso fundibulário, atirador de funda, de pedra, atirador com fundas, treinando. Quando chegou a oportunidade, aliás, o que eu citei lá, que alguém falou dele, ele virou o músico de Saul, isso foi no capítulo 16, por causa dele ser já alguém como ele era, as portas se abriram, e ele era onde? No pouco. Sabe o que acontece? O emprego não é bom? Tem alguém lá do teu lado trabalhando. Aí esse alguém arruma um emprego bom em outro lugar. E aí esse lugar está precisando de gente. Sabe quem ele vai chamar? Você não vai. Não vai. Nós fechamos portas, porque nós não agimos hoje. Quando a gente fala em sonho sempre é uma realidade maior do que a tua realidade atual, não é assim? Lógico, amém? Sonho é algo maior, e algo maior sempre vai trazer maiores responsabilidades. Eu creio que por isso que Jesus perguntou para o paralítico do tanque lá: você quer ser curado? Foi para ele que ele perguntou, né? Você quer ser curado? Parece uma pergunta tola, não é? Porque se você for curado, você vai pagar imposto, vai trabalhar, vai assumir responsabilidade. O sonho maior traz maiores responsabilidades. Como eu quero um sonho maior, se hoje, numa realidade, entre aspas, menor, eu fujo, eu não me posiciono, eu não digo, Senhor, o Senhor vai me ajudar, eu vou permanecer firmão aqui. Como que eu vou ficar firme depois? Com mais pressão, é um emprego maior, é um cargo melhor, mais pressão, maior responsabilidade. Aleluia, amém? A partir de hoje, a Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai me dar graça, eu vou permanecer. Tem muita coisa em jogo, é o teu reino, é a presença fiel, como a gente ouviu lá o Davi Lago falando, onde eu estiver fiel, porque eu não tenho dúvida, quem é fiel no pouco, diz a Escritura, sobre o muito será colocado. É isso que aconteceu com o Otoniel. E aí, algumas coisas aqui que a gente viu. E, aliás, antes, quem são os seus referenciais, amado? Eu estava falando esses dias lá na igreja, eu assisti um filme, muitos anos atrás, do Stallone, né, que era o Stallone Cobra. E ele lá, aquele policial, né, com a cara, né, com palito assim, quem viu esse filme? Mal encarado, né, todo... Eu li uma notícia na época, isso. O cidadão saiu do cinema com a namorada, assistir o filme do Stallone. Na calçada ele começou a bater na namorada. E ele falou para a polícia que ele se inspirou no filme, ele ficou inspirado. Esse homem, Otoniel, com quem ele andava? Com Caleb, era sobrinho dele. Quem são os seus referenciais? Eu tenho de alguns anos para cá, se falou da chuva que está caindo em alguns lugares, né? Oramos por isso. Uma das pessoas que tem me inspirado já há alguns anos é um missionário canadense, radicado nos Estados Unidos, já falecido, o John Lake. Já ouviu falar no John Lake? Um discípulo dele, anos depois, há um ministério John Lake dos Estados Unidos, e um pastor que foi treinado nesse ministério, hoje ele não faz parte desse ministério, ele esteve em nossa igreja, e no dia que ele esteve, caiu uma chuva, eu não sei se eu falei isso aqui outro dia, que eu estive aqui,
Estava caindo uma chuva, irmãos, torrencial. E aquele homem falando, a intérprete do lado, e a chuva era tanta que o barulho não deixava ouvir. Ele percebeu. Ele falou, the rain. Pessoal, não dá para ouvir. E tinha uma janela assim, do prédio onde nós estávamos, naquele período. A chuva caía, mas pensa, chuva mesmo. E ele virou e falou, e orou. Oração simples, chuva, pare. Amém. O vídeo está no nosso Facebook, já faz uns 2 anos isso. A chuva parou na hora. Sabe por quê? Porque o John Lake cria nisso. O John Lake cria, sabe em quê? Na Bíblia, que diz que todo domínio foi dado ao homem. Ele entendeu algo que a gente andou pensando nisso uns anos para cá. A criação, ela veio a existir como? Pela palavra de Deus. Hebreus 1:3, essa palavra que você está ouvindo hoje, nós darmos crédito a ela de verdade. Hebreus 1:3 diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Hebreus 11:3 diz, tudo que existe foi criado através da palavra de Deus. Os mundos que existem foram criados pela palavra. Então, qual é a conclusão? Amados, a criação está impregnada da palavra. E é por isso, quando você ora por um enfermo, eu vou contar uma história do John Lake aqui daqui a pouco. Quando você ora por uma situação, nós oramos aqui, Senhor, para a chuva, socorre. Amém? A criação, ela é impregnada da palavra. É por isso que a criação reage à palavra de Deus. A criação reage à palavra que está na nossa boca. Quem está entendendo? Ela foi criada, ela é sustentada, Hebreus 1:3. Então nós aplicamos a palavra. Como Jesus acalmou a tempestade. E Jesus disse, quem crê em mim, João 14:12. Eu espero que seu coração esteja se enchendo de fé nessa noite. Porque Deus está procurando pessoas para trazer transformação, para trazer libertação. Certamente você conhece alguém que precisa de libertação. E amado, em nome de Jesus, eu creio que você tem crido, essa igreja prega isso, eu quero reforçar isso. Você é a resposta de Deus. A criação geme, Romanos 8:19, esperando a manifestação dos filhos de Deus. É um texto escatológico. O contexto fala mais da volta do Senhor, mas eu creio no que se chama de escatologia inaugurada. Tem coisa que já está rolando. O reino de Deus é chegado, já está entre vós. E a criação já está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E quando fala criação, é chuva também, é a terra. Já ouviu falar de uma cidade, não está aqui, mas vamos lá. Ouviu falar de uma cidade chamada Almolonga? Almolonga é uma cidade na Guatemala. E lá, o que? Mais ou menos uns 20, 30 anos atrás, 20 mil habitantes, alcoolismo, violência. Tinha 2, 3 delegacias, tiveram que construir mais 2, lotadas. E um pastor, Mariano Riscati, o nome dele. Bandidos foram até ele também, foi ameaçado de morte. Ele resolveu orar. E ele começou a convocar igrejas ali daquela pequena cidade. E eles jejuavam de 2 a 3 vezes por semana. E todo sábado se reuniam para orar. Irmãos, tem vídeo na internet, pode ver, é impressionante. A criação restaurada. E não é só cura aqui, não é pouco, cura física, família restaurada, mas a terra sarada. Ali é chamado, eu esqueci, é uma expressão ali naquela região, é o cinturão fértil da Guatemala. E terras próximas, nem de longe tem a produtividade que aquela região de Almolonga tem. Hoje 90% da população é cristã. As delegacias foram fechadas. Tem o vídeo, pode procurar, tem vídeo até com legenda. E o delegado é entrevistado, ele falou, não tem o que fazer, não tem presos, na época do vídeo pelo menos. As igrejas lotadas.
E os vegetais, você tem que ver os legumes. Cenoura, irmãos, maior que tamanho de um braço, maior que o antebraço de um homem. Gigantescos. A produtividade foi triplicada ou mais. Todo mundo ali tem caminhão zero. A safra, acho que dobrou. E você anda pela cidade, o vídeo mostra isso. Tudo batizado com um nome cristão. O caminhão tem um versículo, o estabelecimento comercial tem um nome de crente bem bacana, assim tipo Leão de Deus. A criação geme esperando que filhos de Deus se levantem. E pode, claro que pode. É você e eu. Você e eu. Aliás, quanto mais o vaso for simples, maior é a glória do dono do vaso. O John Lake, ele nasceu numa família de 16 irmãos, 8 morreram de enfermidades. A história é linda, longa, e ele uma hora não aceita mais isso porque a esposa dele ficou tuberculosa. Todos são milagrosamente curados. O povo que estava doente na época, em um ministério do John Alexander Dowie lá em Chicago, é outra história, enfim. E ele se torna em Chicago milionário, trabalhando com seguros, com imóveis. Ele abre mão de tudo isso porque ele entendeu que tinha um chamado. É preciso abrir mão de tudo? Não, cada um tem um chamado. E onde eu estiver, presença fiel, Deus vai usar você. Vai. Mas esse homem entendeu o chamado dele, que ele tinha que sair. Ele vai para a África. O que é alguém crer na palavra de Deus de uma maneira que nós precisamos chegar nisso? E na África do Sul, 5 anos ele fica ali. Ele funda mais de 600 igrejas. Impressionante. E ele tinha um ministério de cura. Por causa de toda a experiência de doenças na casa dele, ele fala que até 20 e poucos anos, a casa dele, a lembrança dele era funeral, pastor vindo fazer funeral, médico, carro funerário, doença, remédio. E aquilo marcou profundamente. Ele fez um pacto com Deus. Ele seria usado para cura. E lá na África arrebentou uma doença, tipo um coronavírus aí desse. E as pessoas morriam aos montes. O governo sul-africano, ele estava oferecendo alta soma de dinheiro para os médicos, mas ninguém queria, nenhum agente de saúde queria ir lá. O John Lake pegou a turma dele. Quem já leu o livro O Vinho Novo é Melhor? Já leu? O pessoal é da igreja dele, a igreja que ele fundou, que anos depois o Robert Tom, a turma toda, fez parte da igreja que ele fundou. A Missão da Fé Apostólica. Era a igreja de John Lake. Anos antes. Isso em 1910, mais ou menos. 1912. Ele pega a turma da igreja dele e eles vão lá no centro da doença, onde estava ali o foco. E eles tiravam os mortos, enterravam, começaram a orar pelas pessoas. E uma das coisas que aconteceu é que ninguém sequer ficou doente da igreja. Aquilo foi espantoso. Falei, como assim? É como ir agora naquela cidade chinesa, lá o foco do coronavírus, e não acontecer nada, e você lidar com os doentes sem proteção, sem nada. Foi isso que aconteceu. E o governo, o pessoal falou, como é possível isso? E ele falou, eu vou mostrar para vocês. Um ex-corretor de imóveis, ex-corretor de seguros, 7 filhos, mas que um dia resolveu crer para valer. Ele falou, pega a secreção, o pulmão do doente liberava uma secreção, põe na minha mão, coloque num microscópio, você vai ver que esse micro-organismo, não sei se era bactéria ou vírus, vai morrer na minha mão. Fizeram isso e realmente aquela coisa terrível ali, morrendo. E ele disse, essa é a minha referência. Essa é a minha referência. A gente assiste filme, joia. Tem alguém que gosta de um cantor, de uma cantora, né? Todo ousado assim, né? Eu não sei se sou só eu, viu, pastor? Que acho muito esquisito isso.
é posudo assim no vídeo, né? Fala, nossa, ninguém segura esse daí, né? Não sei se sou eu que acho, é tudo plástico, é tudo cênico, teatral. Tem que ter uma coragem concreta, dia a dia, na vida real. E ele disse assim, uma das frases famosas dele: enquanto a vida de Deus estiver em mim, a morte não tem poder. Sabe por quê? Ele tinha, isso dá uma outra dia para conversar, para estudar, tem que estudar. Ele cria literalmente em Gênesis 1, quando Deus disse assim: tenha domínio sobre tudo que voa. Sabe o que ele falava? Ele falava assim, ele era um cara esclarecido, ele fez seminário, era alguém esclarecido. Ele dizia, germe voa, então eu tenho domínio sobre ele. A primeira coisa aqui, verso 10, o Espírito veio sobre ele. Amados, alguém comentou uma vez, eu acho que foi o pastor Marcos também, hoje é um revival aqui do pastor Marcos. O pastor Marcos estava comentando uma coisa, ele deu um exemplo. Você às vezes convida alguém, estou falando do quê? O Espírito Santo veio sobre ele. Às vezes você convida alguém para comer uma pizza, ok? Você convida um casal, o casal, ele vai, no máximo, quem sabe a esposa está com uma bolsa, você, como eu, ando com mochila, quando eu vou, nem levo a mochila, né? Vou só com a carteira. É um convite, é uma visita. Acabou, você vai embora. É diferente se você, para esse casal, dissesse o quê? Vem morar aqui. O que ia acontecer? Eu ia levar minha mãe, ia levar, né, as roupas. Não tenho um cachorrinho, animal de estimação. Se tivesse, levaria. Se fosse para morar, eu levaria tudo. Amém? O Espírito Santo não veio visitar você e eu. O Espírito Santo, ele mora em você e em mim. Então, ele não está visitando. Se ele mora, você não tem 60% do Espírito Santo. Você não tem 40%, 80%. Você não tem algumas coisas dele. Você tem o Espírito Santo inteiro em você. E vou dizer para você, a gente conhece Coríntios quando fala dos dons do Espírito. Amém? Dom de cura, dom, e aliás é no plural, dons de curar. É variedade de línguas e todos aqueles que nós conhecemos. Porém, a mesma Bíblia que fala isso também diz que o Espírito Santo inteiro está em você. E é o que você vê em Atos 2,38, que Pedro chamou a descida do Espírito Santo, o revestimento do Espírito, Pentecoste, e ele falando para a multidão: creiam vocês também, se arrependam, se batizem, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é chamado de dom. Ele é um dom completo, que você recebe completo. Você tem todo o poder, você tem toda a autoridade, você tem os dons dentro de você. Sabe o que tem que acontecer? Eu tenho que sair da frente. Nós estamos vivos demais, amém? O nosso eu está vivo demais. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Mas sabe, foi semana passada, eu falava lá na igreja, por que o nosso eu está tão vivo? Em geral, irmãos, é por coisas ruins, é por feridas. Sabe uma pessoa ferida? Eu falava lá, você pôs o tênis novo, comprou um tênis, né? Tirou uma foto, tipo, saindo. Aí, tênis novo, aí você raspou o dedo no tênis. Aí, né? Chega em casa, aonde você bate o dedinho? Lá naquele sofá, naquele pé ali. Toim. E aí, meu Deus,
você não deixa ninguém chegar perto, não chega perto, né? Você fica, gente ferida fica assim, ó, não chega perto, não chega perto. Estou ferido, não quero que doa mais. Já viu? Eu acho que eu falei aqui da outra vez, mas é um exemplo assim que para mim resolve muita coisa. O nosso referencial, a gente está vendo isso, é a palavra de Deus. E uma pessoa ferida, o que acontece? Ela pega coisas que ela viveu e ela se alimenta, por exemplo, daquilo que não acontece. Sabe gente que se alimenta do que não aconteceu? Fala, não aconteceu ali, eu não acredito aqui. Olha, eu tentei 3 vezes, não tento mais, eu acho que não é bem assim. A gente se alimenta das experiências. O exemplo que eu falei é aquela história da tábua, que alguém numa reforma estava lá ajudando na reforma, aí deram a medida para ele, falou, então corta tábuas aqui, corta essas tábuas, medida é essa. E ele cortou a primeira, só que o que ele fez? Ao invés de continuar usando a trena, ele pegou a primeira tábua, usou de molde para a segunda para a terceira para a quarta. Quando chegou na 20ª, a tábua que deveria ser assim, estava assim. Bem? Você sabe que é exatamente isso que nós fazemos? Nós pegamos a nossa experiência e nós usamos o que aconteceu aqui como parâmetro para lidar com o que vem pela frente. E aí você vê Paulo dizendo lá em Filipenses 3, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e sigo para aquelas que estão diante de mim. A gente está se alimentando do que não aconteceu. Você orou por alguém já e não deu certo? Continue orando. Já ouviu falar na Heidi Baker, aquela missionária na África? Foi o mesmo caso de Todd White e de outros, talvez o seu, ou você ainda está nesse caso. Oraram por cerca de 1000 pessoas aproximadamente, até a primeira ser curada. Mas depois que a primeira foi curada, aí não parou mais. Nós estamos usando tábuas como molde, e nós precisamos abandonar essas tábuas. Sabe o que acontece? Eu viro parâmetro, o que eu sinto, isso virou a medida da verdade? A minha experiência virou a medida da verdade? O que não aconteceu ainda virou a medida da verdade? Em nome de Jesus, nós vamos abandonar isso aqui nessa noite, no nome dele. No nome de Jesus, nós vamos romper com isso. Eu não sou a medida. Quem está entendendo aqui? Você não é a medida. Para o povo de Deus, a medida é essa. A tua palavra é a verdade. Não se trata do que eu sinto, não se trata do Kuzan Rizataim, maldade em dose dupla, aquele lutador de MMA que fica batendo a cabeça no corner assim, né? Fazendo assim, veio assaltando e... Não se trata do tamanho do problema, não se trata de você, mas se trata de quem está com você, meu irmão, minha irmã. Se trata de quem habita, que já derrubou gigante. E quando ele em você vê um gigante, ele fala, já fiz isso. Já derrubei gigante com Caleb, já derrubei gigante com Davi. E o gigante da sociedade, o gigante dessa geração, os gigantes que a igreja foi chamada para derrubar, serão derrubados através de você. Aleluia. Glória a Deus. Eu falava lá em Vila Matilde, o Rodolfo Abrantes fala isso. Ambiente de medo, tudo dá medo, não é não? Ambiente de medo. Quem pode com esse? Onde tem medo, tudo dá medo. Eu lembro, eu estava preparando um dia uma palavra, eu estava preparando para um culto, estava na sala sozinho, minha esposa chegou. Ela falou assim, posso ligar a televisão? Aí eu falei, tudo bem, né? Ela ligou. Aí vai lá, né? Assim e tal, nos canais. Para naquele filme Atividade Paranormal. Aí
Ela assistiu um pouquinho e falou: estou com sono, vou dormir. Aí ficou a televisão ligada lá. Aí daqui a pouco, e parece um documentário, né? Ele é feito de um jeito que parece que aconteceu mesmo, né? Tem dados, datas, horário, não sei o quê. Quando aquela mulher lá fica na beira da cama assim, ó, eu comecei a olhar para a cortina assim, ambiente de medo, tudo dá medo. Aleluia. Mas o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Deus é com você, não tenha medo. Aleluia. O Espírito Santo, verso 10, veio sobre ele. Depois diz que ele lidera Israel. Amados, em o nome de Jesus, eu lembro de Elias na caverna, todo mundo conhece a história. Lembra, vem o vento, Deus não estava no vento, vem o terremoto, vem fogo, Deus não estava nada disso, Deus estava onde? Na brisa suave. E Elias sai da caverna. Tem gente que parece que precisa ver algo espetacular para sair da caverna. Não precisa. Ouça a voz de Deus hoje. Saia da caverna. Se levante. O Otoniel, ele se levantou e o capítulo 1 fala lá da conquista, e ele casa com, né, a Axa. E aqui no capítulo 3, quem se levantou? Otoniel. E eu fico pensando, e eu falei sobre nós não pararmos. Eu não sou a referência, se lembre disso. Não se trata do que você sente, não se trata, a verdade não é o que você sente ou deixa de sentir. Se o sentimento é bom, usufrua. Se amanhã ou daqui a pouco, ou você está assim hoje, agora, sabe, aqui não está bom, não se trata, a verdade não é isso. A verdade é o que a palavra de Deus diz, que Ele é comigo, que a graça dele está sobre a minha vida, que Efésios 1:3 diz que já fui abençoado com toda sorte de bênçãos, que eu tenho um chamado nele, e quem chama garante, quem chama capacita. Nunca vos deixarei órfãos, não abandono, eis que estou convosco. Ele disse para Josué: não pasme, não se impressione com nada, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. E eu lembro da mulher hemorrágica, 12 anos, hemorragia. Lembra lá? Diz que ela gastou tudo e piorou. Mas ela ouve de Jesus, impressionante isso. Ela ouviu como nós estamos ouvindo aqui hoje. E lembra o texto? Diz que ela vai. E enquanto ia, dizia ela consigo mesma: se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. 12 anos de frustração, 12 anos de tábuas, onde não deu certo, perda financeira, perda de saúde, porque diz que piorou. E ela ouviu do Senhor, e, oh glória a Deus, ela simplesmente não perdeu a fé. Ela continuou lá dentro, lá os diálogos internos dela. Ela não foi, porque o texto fala que enquanto ela ia, escute isso, ela não foi pensando: eu vou tentar mais uma vez, quem sabe, olha, talvez seja diferente. Não, ela foi com tamanha convicção. E a gente sabe o texto, quando ela chega, tinha uma multidão apertando, mas o toque dela foi diferente. O Senhor está procurando gente aqui hoje, como esse homem, Otoniel, se levantou. Eu quero ler, estou terminando, aqui eu termino, porque as 3 coisas, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele liderou, ele se levantou, ele não teve receio de pagar mico, de dar errado,
ele se levantou. E a terceira coisa que diz aqui, ele foi para a guerra. E nós vamos para a guerra também. Amém? Nós vamos nos levantar, eu quero me levantar. Eu vou enfrentar. Em nome de Jesus, para onde irei eu? O que é que eu faço da minha vida? Vou aceitar isso? Não. Esse livro aqui do Max Lucado é um livro sobre Josué. Alguém me presenteou, porque hoje, inclusive, nós estamos terminando lá em Vila Matilde o livro de Josué. Vamos começar semana que vem a caminhada nos evangelhos. E um dos trechos aqui, ele cita Lutero. Ele conta que Lutero, ele teve um auxiliar dele doente, e olha a oração de Lutero. Às vezes a gente fala Lutero, às vezes não faz ideia de algumas coisas que esses homens fizeram. Olha a oração dele: implorei pelo assistente doente, implorei ao Todo-Poderoso com grande vigor. Olha a expressão que ele usa: ataquei-o com suas próprias armas, citando das Escrituras todas as promessas que conseguia lembrar, segundo as quais as orações devem ser respondidas. E disse-lhe que ele precisava, Deus, né? Precisava conceder-me o meu pedido, se quisesse que continuasse a crer em suas promessas. A gente acha que essa oração é só, sabe assim, aquele lugar lá que o povo põe Deus na parede. Olha a outra aqui que ele orou também por um amigo dele doente, o Micônios. Eu lhe ordeno, falando para o amigo, eu lhe ordeno em nome de Deus que viva, pois ainda preciso de você na obra de reformar a igreja. O Senhor nunca me deixará ouvir que você está morto, mas permitirá que você morra depois de mim. Essa é a oração do cônjuge, né? Não, eu vou primeiro. Não, eu vou primeiro. Não, eu vou primeiro. Por isso eu oro. Esta é a minha vontade, e que minha vontade seja feita, porque busco apenas a glória do nome de Deus. A causa é justa, a promessa de Deus. Nós vamos nos levantar e Deus vai se mover. Deus vai se mover nessa igreja, Deus vai se mover na sua vida, Deus vai se mover onde você tiver a planta do teu pé pousada. Aleluia! Onde a tua mão pousar, abençoado será. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Em nome de Jesus. Ousadia, 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 porque a palavra de Deus é ousada. Eu não vou temer crer na palavra. Eu não vou temer me jogar nos braços de Deus. Eu vou crer e ser ousado a respeito da promessa de Deus. Eu creio que Deus quer se mover através de mim. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas. Grandes coisas. O Deus Todo-Poderoso quer fazer. E eu quero orar. Há alguém enfermo no nosso meio? Eu quero orar. Se você está enfermo, sente alguma dor, algum sintoma, passou no médico esses dias, queria te convidar. E lembra, não vamos nos alimentar do que não aconteceu. Amém? É coisa do cristão, é bíblico. Perseverança. Tem gente que fica com vergonha de vir mais uma vez aqui. Pelo contrário, você está perseverando como a Bíblia manda perseverar. Aleluia. Eu quero orar. Se houver alguém doente, enfermo, eu quero orar também você, o seu trabalho, a sua vida espiritual. Você hoje quer dar um passo e você quer fazer um propósito com o Senhor, de você se erguer mais ainda em Deus, e você mostrar para Deus hoje: Deus, o Senhor vai me ajudar. Eu quero ser essa pessoa. Eis-me aqui, Senhor.
Eu quero ser esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem que o Senhor pode contar para libertar vidas, para curar pessoas, sair à guerra. Vem aqui à frente. Pastor, podemos orar?